Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão direto do CT Joaquim Grava. Fernando Diniz chega com missão de levantar o timão e acalmar a torcida, que nesta terça-feira voltou ao CT para cobrar jogadores. Vamos acompanhar aí as últimas informações. É o tema do programa neste momento. Fernando Diniz assume como treinador, foi escolhido para substituir o Dorival e o Timão já pensa no Platense, na Libertadores e na sequência do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, torcedores foram para a porta do CT para cobrar diretamente jogadores ontem e hoje. A panela de pressão corintiana explodiu. Nove jogos sem vitória. No domingo, após a derrota para o Internacional, em plena Arena Corinthians, desdobramentos. Reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. Nós entendemos, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução. Ontem, Dorival Júnior, agora ex-técnico do Timão, foi às redes sociais e se dirigiu à torcida corintiana. Estou passando para fazer e deixar aqui um agradecimento especial, de coração, a tudo que nós vivemos ao longo desses últimos 11 meses. Próximo ao Natal, fiz uma ligação ao presidente Osmar Stabile, colocando à disposição para que fizéssemos um acordo amigável. Naquele momento, o presidente me posicionou que nós iríamos até o final do seu mandato. Eu realmente fui insistente em muitos momentos, até porque eu precisava ter um elenco um pouco mais complexo, um pouco mais composto, um elenco que nos dessem opções de podermos estar mexendo ao longo da temporada. Enquanto isso, na saída dos jogadores, após o treino desta segunda-feira, torcedores organizados colocaram mais lenha na fogueira. E a situação se repetiu nesta terça-feira pela manhã. O que tá de panela aí dentro, mano? Então, o que tá acontecendo, mano? Qual que vai ser a desculpa agora, mano? Vocês derrubaram o Dorival, mano. Da hora, quero ver o que vocês vão fazer agora, mano. Protestos contra o elenco nos muros do CT, com faixas de amor ou terror, jogadores omissos, acabou a paciência, elenco vagabundo. Em meio a isso, após muitos rumores, ontem à noite, a diretoria corintiana anunciava oficialmente Fernando Diniz como novo técnico, até dezembro desse ano. Intensidade e amor incondicional. É assim que a Fiel vive o Corinthians. Muito mais que os 90 minutos do jogo, os 35 milhões de corintianos espalhados pelo mundo doam as suas vidas pelo Corinthians. Aqui, a loucura transcende o jogo. E para mim, o jogo tem que ser vivido exatamente como a Fiel gosta. Emoção, raça, intensidade e coragem. O meu coração já pulsa no mesmo ritmo da Fiel na arquibancada. Estou pronto. Isso é corintianismo. Como jogador, Fernando Diniz atuou no Corinthians. Foram 50 jogos, 2 gols e o título paulista de 1997. O Timão será o 17º clube na carreira do treinador de 52 anos. 7 títulos no currículo, o principal deles, a Libertadores da América de 2023, com o Fluminense. Também chegou à seleção brasileira, mas o sonho durou apenas 6 jogos. Mesmo assim, em toda a sua carreira de técnico, ele nunca abriu mão do seu estilo de jogo, conhecido e que divide opiniões. Se eu tivesse muita conexão com aquilo que pensam de mim, eu não faria quase nada do que eu faço no futebol. Porque a minha carreira, se você pegar, ela é muito mais recheada de críticas do que de elogios, por conta da minha maneira de ver o futebol e de enxergar o mundo. Fernando Diniz já comandou o primeiro treino agora pela manhã, aqui no CT Joaquim Grava. E daqui a pouco, às 2h30, será apresentado oficialmente. Amanhã, mais uma atividade antes da viagem para a Argentina. Na quinta-feira, tem estreia na Libertadores da América contra a equipe do Platense. Elenco, lesões e vitória. Já são 47 dias sem vencer. E esse é o primeiro grande desafio do novo treinador do Corinthians. A fiel torcida, muito feliz de estar aqui e literalmente mais um louco para o lado de louco, loucura massa, vamos que vamos. Agora vai começar a loucura. Vai, Corinthians! Tá motivado, vai começar a loucura. E que loucura, porque o momento é muito louco, dentro e fora de campo. Ronaldão, chega com aval do Marcelo Paz, do presidente. Mas para você é um cara que imediatamente já vai funcionar, vai mudar a realidade? Eu gostaria de assinar também embaixo em algum lugar aí, porque eu gostei dessa contratação, porque é um cara que vive intensamente o futebol e o Corinthians precisava disso. 43 dias sem vitórias.
Isso é brincadeira. 47. 47. Um mês e meio? Nossa senhora, muito, hein? É muita coisa. E esse cara vem com uma vontade que eu conheço muito bem. Teve comigo em 97 jogando como jogador, já era assim. E eu também falei muitas coisas dele como treinador aqui. Lembra? Quando ele estava no Vasco, quando ele foi campeão no Fluminense, campeão da Libertadores no Fluminense. É um cara que vive o futebol intensamente. E vai fazer essa turma do Corinthians acordar. Porque com o Dorival tava dando sono. E vai gritar com todo mundo na beirada do gramado ali. Vamos, seu Perninha! Mateuzinho, vai ali de pulo e cruza, menino! Tá com nhaca! Tá no... Ele vai acordar esse time, que é um baita de um time, mas é um time que demonstrou estar cansado da conversa do Dorival. Aquela conversinha. E comigo vai ser... Here, man! You're going back! Go, man! Go, man! Go, man! Que isso? Porque vai ter que ser fazer 5 o metros, Memphis. velho. Agora, e também outro cara que tá chegando com ele, que ninguém tá falando aí, o Wagner. Preparador físico. Não vai ter dorzinha muscular pra ficar no departamento médico, não. Dorzinha muscular, tira no gramado. O Wagner vai ensinar vocês aí. Eu quero só ver, tô louco pra ver. Eu vou ficar atrás do gol. Com a Rádio Bandeirantes, vou ficar atrás do gol, minha Renata. Com a Rádio... Ulisses, vai, Ronaldo, falei aí. Quinta-feira você já vai ter uma amostra no jogo da Libertadores contra o Platense. Cicinho, a pergunta é essa. O Dorival é um cara que no ano passado terminou em grande estilo, ganhando a Copa do Brasil. Começou muito bem com a Supercopa. E depois o Corinthians não se reencontrou. O Diniz não foi bem no Cruzeiro, no Vasco levou o time até a decisão da Copa do Brasil, perdeu pro Corinthians e agora tem uma outra chance no futebol brasileiro. E num grande clube, né, Renata? Num grande clube como o Corinthians, assim, e essa história, um bando de loucos, chegou mais um louco consciente, né? Porque o Diniz, ele vive intensamente, é um cara que não se preocupa com pressão e muito menos com crítica, ele sabe lidar muito bem com isso. E ele transmite isso para os jogadores. A cobrança, com certeza, vai aumentar. Acredito que o Dorival, ele já não estava mais conseguindo, através da cobrança nos jogadores, extrair algo a mais. E o Diniz, ele chega com esse status. Ele vai conseguir extrair algo a mais, porque é mentalidade nova, joga no limite e cobra isso dos jogadores. Então, eu gostei também da contratação. Acredito que vai dar muito certo, pelo menos no início. Eu pergunto pra você, lá no CT tem refletor? Tem tudo lá. Tem tudo, porque vai precisar, porque ele gosta de treinar, Renato. Ele lá no Cruzeiro ficava até o escuro lá treinando lá, e isso ele faz muito bem, porque ele acaba extraindo o máximo do jogador, dá tranquilidade pro cara também. Eu tenho um amigo em comum com o Diniz, que concentrava no mesmo quarto que ele, e diz que quando ele jogava no Corinthians, ele dormia com a bola. Ele dormia com a bola, abraçado. Que amor pelo Aí esse futebol. amigo que concentrava com ele, tô até falando, Romeu, depois você se entende aí com o Diniz. O Romeu comentou, ó, o Diniz dorme com a bola, ele falou assim, ó, você é traíra, rapaz? Ele corria dentro do quarto, você quer falar corredor do hotel. Então, tipo assim, um cara muito centrado. Xixinho, ele corria no corredor do hotel à noite. Aí eu abri a porta e estava aquele barulho. Falei, ô, Diniz, o que você tá fazendo? Eu tô aquecendo pra amanhã. Eu falei, irmão, o jogo é só amanhã, velho. E uma coisa ele já tava correndo um dia antes no hotel. E uma coisa que ele passa pros jogadores, Renato, é a questão da coragem. Ele fala assim, que tem que ser corajoso para jogar, para você assumir, para você ter atitude. Então, por isso que muitos jogadores na mão dele conseguem render um futebol que você nem imagina. Então, acho que o Diniz vai dar muito certo. Apesar que só depois de domingo, porque domingo vocês vão perder. Domingo já... Você já sabe. E olha, além de ter que treinar o time, reorganizar a equipe do Corinthians, o Diniz vai conviver com essa pressão, esse momento efervescente. Aconteceu ontem e hoje, jogadores foram parados na porta do CT e ouviram muita coisa. Ontem e hoje já aconteceu isso, gente. E nós vamos acompanhar, porque as palavras foram, só pra gente usar um termo bem leve, ásperas. Eita. Fazer manobrinha aí, né? Tá no portão, sai pelo outro, você não é lock, né? Os caras... Rapaz, vai ficar bom nessa... Você quer torcer pro... Você quer torcer pro... técnico, mano. Essa mais de jogo que você ganhar já nessa... Infernizar vocês. Tem culpa mesmo. De vocês. É nós. É vocês mesmo. Acabou as ideias com vocês também, maluco. Pra dar raça, pra dar alma, mano. Essa tem coração, tem sentimento, certo? Tem sentimento aqui, ó. Certo? Você não tá jogando. Não, vai se ligando que a parada é assim mesmo aqui, certo? Funciona assim. Aqui é o bagulho é assim, certo, irmão? Não vai na cabeça de ninguém, não. De vocês. Vai jogar. Vai jogar quanto? Vai jogar quanto? Vai jogar quanto? Nós vai pegar na de vocês, vou pesar na de vocês daqui pra frente. Falou, malandro? Você vai ver qual você vai ser. Você tá de risadinha, maluco? Tá achando que é brincadeira? Você tá de risadinha? Eu tô falando, hein, mano. Faz você voltar. Mó barato, falou, maluco? Certo? O técnico. E o time? Não, dá licença, rapaz. Tá jogando Corinthians, maluco. E o time? É só o técnico. Não, mas vai jogar bola. Como é que é, mano? Cobrar arma. Acho que nós é palhaço, mano. 90 minutos apoiando cada vez, eu só apoio, mano. Aí, domingão não tem ideia, mano. Passada de vocês. Vai ser fora, mano. Não tem ideia, mano. Tem 90 Acabou as minutos ideias com vocês, mano. Acabou as ideias, mano. Então fala, mano. Que falaram as ideias. Deu vários técnicos, rapaz. Que técnico vocês querem, irmão? Qual técnico vocês querem? Fala aí. Passando vergonha aí, rapaz. Vai, fala que vai falar. Tentando. Não, tentando não, já deu.
Alô, mano. Ô, Vitinho. Ó, é pra tentar, já deu, parça. Zero técnico? Então vamos ver agora se era o técnico mesmo. Falou, rapaz? Se perder domingo, não vai embaçar em qualquer lugar que vocês vai, mano. Qualquer lugar, hein? Pelo amor de Deus, mano. Você está tirando nós, mano. Nós viemos quinta-feira aí, conversando com vocês quinta-feira. Qual que é o problema, mano? Vocês não estão recebendo, irmão? Qual que é o problema, mano? Você é líder, irmão. Você tem que tomar a rédea do bagulho. Você não é líder? Toma a rédea. Quem que tá de panela aí dentro, mano? Então, o que tá acontecendo, mano? Quantos técnicos mais... Parece que sim, irmão. Quantos técnicos mais precisam aí, mano? É louco. Ô, mano, vai lá, mano. Ô, pelo amor de Deus, mano. A gente não quer saber agora qual que vai ser a desculpa, mano. Qual que vai ser a desculpa, mano? Que mudou o técnico. Vocês conseguiram o que vocês queriam, da hora. Agora eu quero ver se vocês vão jogar com o Diniz, mano. Tá jogando bola, tá fazendo... Essa, mano, vocês querem... Ô, qual que vai ser a desculpa agora, mano? Vocês derrubaram o Dorival, mano. Da hora, quero ver o que vocês vão fazer agora, mano. Ô, 10 jogos sem ganhar, mano. Ô, chega lá dentro, dá uns gritão, mano. Pelo amor de Deus, mano, vocês tá tirando nós, mano. É técnico, é salário, é o que é, mano. Toda vez, mano. Você tá se apegando em 2 títulos aí, 3 títulos, irmão? Pra nós isso não é nada, mano. Pra nós isso não é nada, mano. Tá ligado? Nós já mandou o cara embora aí por muito menos, mano. Vocês não querem ficar, sai fora do Corinthians, mano. É só sair fora, mano. Tá ligado? Nós não quer jogador que não quer ficar, não, mano. Para, mano, você tem que acordar pra vida, mano. Esquece os 3 títulos, viu, mano? Esquece os 3 títulos, porque nós não se apega isso, não. Nós quer comprometimento com o Corinthians, mano. Porque nós é comprometido, mano. Nós é comprometido com vocês. Vai lá que tá vindo outro aí. Vai lá, mano. Sacode vestiário aí, mano. Vocês estão de panela, mano. Nós não tem condições mais. É 10 jogos, irmão. É 10 jogos, mano. Você tem razão mesmo. Você que bate no peito, que é que nem nós. Você é coringão, você sabe como é que é o bagulho, mano. Os caras tá tirando nós, mano. Certo, mano? Eu sou o primeiro a assumir meus erros, certo? E o grupo também, mano. Só que, mano, mas vocês vão ficar assumindo erro até quando, mano? É 10 jogos, mano. É 10 jogos, mano. Você não é coringão igual nós? Então, mano, você que tá dando a cara aqui, mano. Nós vai vir todo dia aqui, mano. Nós vai vir aqui, ó. Nós vai trombar. Vocês sabem como é que é, mano. O bagulho é uma humilhação, mano. Família, esses bagulho não quer isso, mas, mano, não tem mais condições, mano. Capelanes, aquele bom dia pra você, acompanhando toda essa situação no Corinthians desde cedo. E aqui mostramos o que aconteceu. O diálogo nada amistoso entre integrantes da organizada corintiana, torcedores do Corinthians, com os jogadores que preferiram silêncio, falar um pouco. O Gabriel Paulista ainda tentou argumentar alguma coisa. Os demais só ouviram e ficaram calados. Capela, eu fico constrangida de ver isso, honestamente, mas cada um tem sua filosofia, cada um encara essa situação com torcida e com pressão do seu jeito. E aí, Capela, conta os detalhes. Vamos lá, Rê. Beijão pra você, abraço pra rapaziada, pra nossa audiência, todo mundo que tá nos assistindo, ó. Estamos aqui no CT do Corinthians, agora eu vou te falar que a coisa deu uma amenizada, tá? Ontem rolaram alguns protestos por aqui, 10 a 20 torcedores que foram pra cima dos atletas, Caio César, Charles, Vitinho, hoje também nós mostramos aí agora há pouco toda essa manifestação, e aí os cerca de 10, 15 torcedores que estavam aqui agora há pouco, eles já meteram o pé, até porque a polícia chegou. O Corinthians chamou, a gente vai mostrar a cabeça, pode mostrar ali, ó. Temos a base da Polícia Militar. A gente vai ter a base da Polícia Militar, carrinho de segurança, só prestando um apoio, né? Vai que acontece qualquer BO. Então, aparentemente, a coisa tá mais controlada com os jogadores que vão sair daqui a pouquinho, aos pouquinhos aqui do CT. A gente consegue mostrar também que antes da rapaziada ir embora, ó, eles colocaram algumas faixas esticadas aqui no portão principal do CT Joaquim Grava. Elenco vagabundo, acabou a paciência, jogadores omissos, ou joga por amor, ou joga por terror. É mais ou menos isso. E de quebra, falaram o seguinte, claro que o jogo no meio de semana, quinta-feira, estreia da Libertadores é fundamental. Mas já falaram, se perder pro Palmeiras, o bagulho vai ficar louco. Agora, entenda como quiser, o bagulho vai ficar louco. Porque realmente acabou a paciência por parte da torcida, não só o torcedor comum, mas principalmente organizado. E eles prometeram, todos os dias estarão aqui. E você falou em constrangimento, eu concordo contigo. Porque vários jogadores que passaram e minimamente tentaram uma conversa com os organizados, eles falaram o seguinte, independentemente se vocês ganharem ou perderem, se vocês começarem a frequentar agora restaurante, shopping, nós estaremos lá para cobrar. Então assim, o clima realmente é muito tenso, mesmo com uma amenizada com a chegada do Fernando Diniz, que já comanda a primeira atividade aqui no CT Joaquim Grava. Torcer pra coisa dar uma controlada que o bagulho tá louco por aqui, viu, Renata? Que loucura, hein? Mas é isso, falando em loucura, o Diniz falou que tem um bando de louco, tá tudo louco. Ronaldo, não tá passando dos limites isso? Não, acho que tem que ter cobrança, né? Acho que deixou... Esse tipo de cobrança que foi feita era pra ter sido feita pelo Dorival, né? Pro time. Que pediram mais coragem, mais força. Então você aprova esse tipo de tete-a-tete com o jogador? Eu sou contra a violência. Eu sou contra a violência. Agora você conversar, chamar uma conversa mais áspera, isso acontece quando você vê que dentro da camisa do seu time não estão colocando uma coisa mínima que é o suor. Então por isso que chegou a esse ponto. Eu não acho legal o torcedor estar no campo com a criança na mão e chutar o jogador, chutar as pessoas. Isso eu não acho normal. Agora, esse tipo de cobrança... Ah, isso aí é normal. Não, esse tipo de cobrança...
Isso é cobrança. E se o jogador Isso é não olho no para? olho. E se o jogador não para e não baixa o vidro do carro? E se o jogador passa direto? Ele não tem obrigação de parar. Não tem obrigação. Eu não sei se tem obrigação de ter. Eu sei que quem parou ouviu o que tinha que ouvir, porque domingo vocês foram mais nhacas. Vocês não tiveram amor à camisa. E se vocês não aprenderam o que é amor à camisa agora, vocês não vão aprender nunca, porque o Diniz tá aí. E vai cobrar dos perninha também. E eu tô louco pra ver. Isso que eu tô louco pra ver. Pra mim, eu discordo completamente. Isso aí é inaceitável. O cara chegar lá e meter o dedo na sua cara, te humilhar e fazer... Eu acho que é o quê? Todo mundo ali não é profissional? As coisas, às vezes, não acontecem da maneira como a gente quer. Mas você vai chegar lá e cobrar como fosse um bandido, alguma coisa assim? Pra mim é lamentável. Cicinho vai comentar na sequência. Agora, para começar a aceitar quem, mostramos aqui as imagens de torcedores do Corinthians cobrando, exigindo, usando todo tipo de linguajar com os jogadores na porta do CT, local de trabalho. E o Ronaldo aprova e o Edu desaprova. E você? Renata, é algo, nós estamos falando de algo cultural no Brasil. Isso daí sempre existiu, a questão da cobrança. Eu sou totalmente contra quando o cara vem, como aconteceu lá no Sport Recife, o cara coloca a mão, igual fez no Pablo. Mas essa cobrança de torcedor demonstra a indignação. E é algo que é normal no Brasil. Infelizmente é normal. Se você falar, você tem problema com isso? Eu não gostaria. Mas é algo que acontece no Brasil. E você vê a abordagem do torcedor, jogador. O Gustavo Henrique, o torcedor simplesmente olhou e falou assim, rouba os caras, mano. Então, assim, o torcedor também conhece quem tá entregando e quem não tá entregando. Então, isso fica um alerta. Você tá do lado de fora do centro de treinamento. O cara não tá lá dentro também do treinamento. E mas aí estava na sexta-feira, convidado pela diretoria, junto com os jogadores, com o técnico e também com o presidente. E aí demonstra a indignação do torcedor. Então, como que você vai blindar o torcedor também de ali fazer uma outra cobrança? É complicado. Eu sou totalmente contra a violência, mas cobrança, sim, é algo cultural. Isso aí não resolve nada. Assim, na minha visão, sabe? Não resolve nada. Mas só que liga o alerta no jogador que tá fazendo corpo mole. Em um mês, a torcida foi lá e conversou 2 vezes com a diretoria, com os jogadores, e não adiantou. Então, é algo a mais. Então, não é isso. Mas você vê como é a raiz. Eu cresci assim lá. Eu entrei no Corinthians com 12 e saí com 30. Eu cresci nessa pressão. E pra mim parecia normal essa cobrança, essa pressão toda. Hoje não é normal. Eu acho que você não pode pôr a mão. Você não pode pôr a mão em ninguém. Mas você também não pode chegar agressivamente. Hoje mudou. Mas na minha época, como fui raiz, desde os 12 anos, essa pressão era o dia a dia. Eu vi também uma pressão que eu não gostei, eu não achei legal, honestamente, dizendo que se o Corinthians não ganhasse o clássico contra o Palmeiras, que aí o bicho ia pegar de outro jeito. O bicho vai pegar. E aí é ameaçar com violência. Isso aí não pode. Não pode. O cara pode ser ruim, o cara pode não ter talento, o cara pode estar jogando mal. Agora, eu acho que a gente tem que diferenciar quando é falta de entusiasmo, de vontade, de comprometimento e quando o cara não consegue. Acontece. Mas o Diniz chegou, agora é outra realidade, ele vai mudar, pelo menos, a dinâmica de treinamentos, vai olhar para o time de uma maneira diferente e já começa na Libertadores. Então, o Diniz é um cara que ganhou respeito, ganhou respaldo como treinador, ganhou Libertadores e já chegou ao Corinthians, que demitiu o Dorival Júnior um dia após o outro na vida dos grandes clubes do futebol brasileiro. E o Vladimir Bianchini está lá, também sob protestos, hein, Vlad? Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Fernando Diniz será apresentado hoje como técnico do Corinthians às 2h da tarde. Já está aqui no CT Joaquim Grava. Chegou bem cedo já para começar os trabalhos, já que ele tem uma partida muito importante. A estreia na Libertadores contra o Platense na Argentina, fora de casa, nesta quinta-feira. O técnico que chegou com o auxiliar Léo Porto e também com o preparador Wagner Bertelli. Ele foi escolhido pela diretoria do Corinthians principalmente pelo estilo de jogo, que eles acreditam que combina com o elenco corintiano, além de saber fazer gestão de grupo, também potencializar jovens jogadores. A gente viu também que ontem e hoje, torcedores organizados do Corinthians estiveram presentes aqui no CT Joaquim Grava e tiveram fortes cobranças em relação aos jogadores, principalmente o Ranieri, Caio César, André Ramalho e vários outros atletas que acabaram recebendo muitas cobranças dos torcedores. Eles chegaram hoje cedo aqui no CT Joaquim Grava, também colocaram várias faixas aqui no CT, então a gente vê que o clima está bastante tenso em relação à torcida, que está bastante nervosa em relação à equipe. São 9 jogos sem vencer. E falando a respeito do Dorival Júnior, que deixou a equipe no domingo, ele passou no CT Joaquim Grava ontem, se despediu dos funcionários e também dos atletas, tem uma multa para receber de cerca de 7,5 milhões de reais, referente aos salários e tudo mais. O Corinthians deve parcelar esse valor, informação do Luciano Borges no ESPN.com.br. Volto com você, Bruno. Perfeito, Vlad. Ainda tem essa questão então da multa a ser paga para a decisão do contrato do Dorival Júnior. Mário Pereira, você ficou período curto fora, por conta da Páscoa, e as coisas mudaram totalmente no Corinthians agora sob o comando do Diniz.
Pois é, eu acho que a surpresa é essa, né? Quem chega e não quem sai, porque a gente falava do Dorival já pressionado por conta da sequência dos resultados, né? Título que ganhou no passado já ficou, título que ganhou de Supercopa também já ficou, então a sequência do Campeonato Brasileiro sem conseguir vencer realmente pesou o time sem desenvolver, acho que bateu no teto de fato, mas a grande surpresa é o Diniz, né? Assim, não dá nem pra gente levar tanto em consideração que o Corinthians chama o Diniz por conta do estilo de jogo que combina com o elenco, porque assim, é um estilo tão próprio que a gente não consegue nem dizer de fato se os jogadores eles vão se adaptar a esse estilo. Mas eu tô curiosa para ver como que ele vem do Vasco, principalmente, né? Porque ali ficou uma imagem muito ruim, com a briga com o Nuno, assim, que rodou o Brasil, que incomodou de fato, e logo depois vem a saída dele. Então, eu tô bem curiosa para ver se essa página ele conseguiu virar, porque acho que ele também precisa refazer a imagem dele. Isso, porque os últimos trabalhos não foram tão positivos, apesar de ter levado também o Vasco a uma final da Copa do Brasil, que tem também seu valor, Celso. Eu acho que é difícil a gente justificar o Diniz no Corinthians pensando na grandeza do clube e pensando nos jogadores que estão ali pelos últimos trabalhos. Você está contratando um Diniz hipotético, né? Um Diniz que provavelmente vai fazer esse time jogar, que vai gerar um impacto imediato. Eu acho que a curto prazo a contratação ela é muito acertada, porque acho que logo nesse jogo contra a Platense também, o Platense se fala, né, de um Corinthians que não vence a 9 jogos, o Platense também não vence a 6, o Corinthians, a última vitória no dia 21 de fevereiro, o Platense no dia 22, então assim, são dois times que hoje em fase estão muito próximos um do outro, mas o Corinthians é infinitamente superior, então eu acho que para esse curto prazo, jogo da Libertadores e Clássico, acho que pode dar muito certo, eu acho que a questão vai ser a longo prazo, quais jogadores vão chegar para compor esse estilo de jogo, a gente para pensar num Gabriel Paulista e talvez num Gustavo Henrique fazendo aquela saída de bola desde lá de trás, não são jogadores que têm como qualidade essa saída de bola muito bem polida, vamos dizer assim. Então, eu acho que sim, a curto prazo pode funcionar, a longo prazo eu tenho minhas dúvidas e me espanta porque o Diniz é um dos poucos técnicos no Brasil que faz trabalhos medianos já há algum tempo e consegue clubes dessa grandeza, porque você contrata a ideia do Fernando Diniz. Vamos ver se vai dar certo. Teve um trabalho importante no Fluminense em 2023, a conquista da Libertadores, depois a sequência não foi tão positiva, especialmente no Campeonato Brasileiro do ano seguinte, certo? Conquistou a Recopa, depois Sul-Americana, mas aquele brasileiro não foi tão positivo. Recopa, Carioca e Isso, o Carioca também, mas depois o trabalho no Cruzeiro não foi tão positivo e esse no Vasco a decisão da Copa do Brasil. Bom, tem os brasileiros então jogando na Libertadores e o clima de insatisfação da torcida do Corinthians com o elenco só cresce. Um dia depois de cobrar os atletas na porta do CT Joaquim Grava, os torcedores organizados penduraram faixas de protestos nos muros do centro de treinamento, chamando o elenco de vagabundo e omisso. As faixas foram colocadas nas primeiras horas desta terça-feira, antes da chegada dos atletas para o primeiro dia de trabalho com Fernando Diniz, contratado para ser o novo técnico do Timão até o fim de 2026. Elenco vagabundo, jogadores omissos, acabou a paciência, ou joga por amor ou terror. O Corinthians não sabe o que é vencer há quase 2 meses. A última vez que a equipe comemorou um resultado positivo foi no dia 19 de fevereiro, quando bateu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, são 9 jogos em sequência acumulando derrotas ou empates. No período, além de ter despencado na tabela do Brasileirão, o Corinthians foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. Os maus resultados culminaram na demissão do técnico Dorival Júnior. Na próxima quinta-feira, a equipe estreia na Conmebol Libertadores diante do Platense, na Argentina. O jogo também marcará a estreia de Fernando Diniz no comando técnico do Timão. O contrato de Diniz será válido até dezembro de 2026. No CT Joaquim Grava, Fernando Diniz terá a missão de reconduzir a equipe ao caminho das vitórias e recuperar o bom futebol apresentado nas fases decisivas da Copa do Brasil do ano passado. Atualmente, a principal carência do Corinthians é a criação ofensiva. O time tem apenas 5 gols nos últimos 9 jogos, período que coincide com a sequência sem vitórias na temporada que resultou na saída de Dorival Júnior. Na temporada, o Timão tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Conmebol Libertadores.
A diretoria entende que a atual composição do elenco é qualificada e tem boas peças para brigar por pelo menos mais um título no ano de 2026. Fernando Diniz está em evidência no mercado nacional desde a temporada de 2016, quando levou o modesto Audax à final do Campeonato Paulista. De lá para cá, passou por Atlético Paranaense, Fluminense, Santos, São Paulo, Vasco e Cruzeiro. Em 2023, melhor ano de sua carreira, o agora novo treinador do Corinthians levantou a taça da Libertadores pelo Fluminense. Na mesma temporada, dirigiu a seleção brasileira em 6 partidas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.